E assim, muito hoje é complicado. que tá, né? Porque tudo virou uma questão de ego, né? Porque eu lembro na época do Flamengo, acho que foi o Márcio Braga que falou isso, acabou o dinheiro, né? Que ele da entrevista falou acabou o dinheiro, né? E no passado, isso era. Os clubes não faziam isso, eles escondiam tudo, eu fazendo dívida e que se foda. Hoje, tá perante a torcida, né, que eu digo, né? Hoje, perante a torcida, você tomar essa posição de austeridade é visto com bons olhos, porque Sim. quem fez se deu bem, né? Exatamente. Quem fez se recuperou. Mas a questão do ego desses caras é tão grande que eles não querem admitir a merda que eles Não, fizeram, é. pô. Mesmo todo mundo vendo, o bagulho tá muito claro. Não, é porque ninguém quer ter a cara, e é muito louco isso, é admirável, a cara do eu falei que não tem dinheiro e eu não vou ganhar título, eu vou arrumar o time. Que o Bandeira foi muito criticado no começo, cara. Depois a galera tratando como herói, caramba, você salvou o Flamengo. Mas no primeiro momento ninguém quer isso, cara. Então, e você sabe, por exemplo, por que o Casares, quando ele assumiu, ele não falou isso? Olha, gente, não tem nada aqui, acabou, o São Paulo acabou. Porque ele era da outra gestão, Sim. ele tava junto com os caras. Então ele vai falar mal do Leco, ele tava junto com o Leco até ontem. Aí eu vou falar, não vamos falar de gestão, da outra gestão, vamos pensar nos problemas aqui. Pois é. Cara, uma coisa que eu vejo, e aí eu tô vendo, já vi muito São Paulo falar sobre isso, e eu tô vendo que estão muito divididos em relação a isso até agora. Eu quero saber o que você acha. Porque eu já vi você falando algumas coisas também, mas não sei como é que tá agora. E o Muricy, hein? O Muricy, Nossa, mano, que ele. decepção, cara. Pois é, ele tava nessa gestão desde sempre. Até hoje eu não entendo qual era o cargo dele, porque. Ninguém entende. Pois é, porque eu acredito que quando ele veio, todo mundo achou que ele ia ser o diretor de futebol. Ele ia ser o que o Belmonte acabou sendo. E não é o caso. Ele tá lá e tava lá e tal. E aí começou a acontecer essas histórias e ele desapareceu. Aí falaram recentemente, as últimas notícias que a gente tem, que ele teve questões de saúde e tal. Mas mesmo assim, não tem um posicionamento. Não pareceu tipo, valeu galera, fui, né? Porque eu não vou me envolver com essa gente. Aconteceu, não falou nada. E a gente sabe o quanto o Muricy é relevante pro torcedor São Paulino. O que você acha dessa história com ele? Cara, é assim, eu vou te contar um bastidor antes de tudo isso. Tá. Quando o Casares me chamou pra casa dele, pra conversar sobre a campanha dele, que ele era Isso foi candidato quando? a presidente. 2000 e- Quando ele foi candidato a presidente, ele me ligou Uhum. e falou, vem tomar um café aqui em casa que eu quero te mostrar as minhas ideias pro São Paulo. E eu fui. Uma casa enorme no Pacaembu e tal, me tratou super bem, ele, um assessor que foi sentado do meu lado. E ele falou, a gente conversou durante 2h30, e eu falei, eu não vou gravar a entrevista porque é um café, não é um café? Uhum. Só que eu vou falar da nossa conversa no vídeo, eu vou dizer o que a gente Ok. conversou. Nessa conversa de 2h30, ele falou muita coisa pra mim Vai. sobre o que ele pretendia fazer, as ideias que ele fazia. E eu percebi pela história dele, né? Ele trabalhou na Record e trabalhou no SBT em 2 lugares que eu trabalhei muito tempo também. E ele falou da história dele na televisão e eu pensei o seguinte pra mim, eu falei, o cara que sobrevive nessas emissoras, bobo ele não é. Não é um bobão. Eu trabalhei lá, eu sei como é. Um juvenil não sobrevive. Isso me deu uma certa, né, um certo otimismo. Nessa entrevista, ele falou assim pra mim várias vezes, assim, olha, o que eu vou falar agora, eu gostaria que você não comentasse, que eu vou falar de determinadas pessoas e é uma opinião pessoal. Até hoje eu nunca falei, porque eu me comprometia. Ele falou muita coisa de muita gente, criticou muita gente, e eu não falei, porque isso não era objetivo, não falei até hoje. E ele falou do Muricy, e me autorizou a falar do Muricy. Ele falou que a primeira pessoa que eu quero trazer é o Muricy. Porque o Muricy tem identidade com o São Paulo, o Muricy pensa o São Paulo, o Muricy é um cara que tem história, o Muricy que vai me ajudar, o Muricy que tem moral com a torcida. E eu falei, ótimo, eu acho um grande nome. Só que nesse vou trazer o Muricy, não ficou claro qual era a função, não ficou queria claro fazer? nada. Porque na gestão anterior, o Leco trouxe o Raí, trouxe o Lugano, trouxe o Ricardo Rocha, para ser tudo testa de ferro. Sim. Ninguém bate em mim, fica batendo em vocês aí. Usou os ídolos para, como tanto dirigente faz. Quando o Muricy chegou, o que eu pensei, porque eu não posso falar pelos outros torcedores, mas o que eu pensei, e eu sinto que os outros torcedores também pensaram. É o cara que vai colocar ordem na casa, velho. É o cara que só o Muricy não tem mimimi, não não tem tem, papo na língua. não tem, não tô motivado, não tem, vai ser, ele vai pra cima dos caras. Não tem mais os acomodados do São Paulo. O São Paulo, na época do Leco, o São Paulo perdia um clássico, os caras saíam trocando camisa dando risada. Na segunda-feira tinha campeonato de fute-mesa. Ninguém tava nem aí, ninguém era cobrado. Quando o Muricy chegou, eu falei, acabou, velho, acabou. O cara vai colocar, ele tá usando um ídolo do clube pra ser o testa de ferro dele, mas é o cara certo no lugar certo. Só que o tempo foi passando, o que a gente viu? O Muricy trouxe o Milton Cruz de volta, que é o cara que é muito amigo dele, que tinha feito o maior processo trabalhista da história do São Paulo, apareceu lá do nada, também até hoje não sei a função que ele tem, com todo respeito a ele, que pessoalmente também é um cara bacana. O Muricy tem um parente dele, que é treinador das categorias de base do São Paulo, do Sub-17, lá, sobrinho dele. E o Muricy foi, nesse período todo, desaparecendo.
Eu não sei se ele desapareceu, eu não sei se ele nunca apareceu. Até hoje, eu não sei o que o Muricy faz. Até hoje. Ele é o elo, porque quando o Casares assumiu, todo mundo que chegava era o elo da base com Cutia com o profissional. O Milton Cruz era isso, o Muricy era isso, o Zete era isso, o fulano era isso, estou citando vários nomes. Mas era essa função. Não tem função, você vai ajudar na base, não sei o quê. O Muricy até hoje, não sei o que ele faz. Só que eu percebi o seguinte, o Muricy, antigamente, ele era a pedra. Ele que ia pra cima. Ele batia de frente com o dirigente, com o presidente. Ué, não, fala, tá errado. CBF, você lembra que ele não quis? Ele chegou pro Juvenal Juventus e falou assim, eu vou tirar tanto jogador que você trouxe aí. Tudo vagabundo, eu vou tirar. Não, eu vou tirar. Então você me manda embora. Os caras não estão resolvendo nada, tudo acomodado, vou colocar, escantear todo mundo. Você deixa? Eu falo, deixo. Tá? Resolveu o problema. Porque ele era assim, a postura dele era assim. Só que ele era assim contra o dirigente. Ele virou do outro lado, velho. Ele vai cobrar quem? O Belmonte? Ele vai cobrar o Casares que colocou ele lá? Então, é mais conveniente. Você fica aqui, aí você conversa com... O Luciano deu uma entrevista, o Luciano foi um período, ele foi reserva daquele Alves lá, do meio campista. Foi reclamar pro Muricy, que ele era reserva. O Muricy conversou com ele. O Luciano falou, né? Eu fui conversar com o Muricy, ele me acalmou. A função dele é essa. Fica segurando as pontas ali e tal. Já me falaram também que o Muricy tá desesperado com a situação do São Paulo e que se ele sair de lá, aí vai largar na mão dos caras lá também. Só que eu também acho esse discurso meio... O que eu, como torcedor, posso falar que o Muricy, para mim, é uma grande decepção, não só nessa trajetória dele até agora, até mês passado ele já era uma decepção, mas agora é uma decepção maior ainda. Porque, gente, se eu tô vendo... Peraí, ó, eu me enganei com esses caras. Ou fala agora, né? Começa a falar. Pô, eu gente, me enganei aqui, com esses caras. Olha, eu achei que era uma coisa, não vou compactuar. Sabe quem fez isso? A ex-namorada do Casares, que é verdade. vendia aquelas pulseirinhas Jaqueline, lá. né? Ela falou, olha, gente, eu não vou... Eu não sei se é culpado ou não, mas só de estar tendo esse barulho aqui, eu vou cair fora. Por que o cara não fez isso, velho? Agora tem problema de saúde, tem... Nada impede. Ó, gente, eu não compactuo com isso. Claro, cara. claro. Mas você não tá acusando ninguém. Você tá falando Sim. só por causa disso tudo aqui. Se tem um cara que fala, ó, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, eu tô fora disso, velho. Eu não faço parte disso aqui. Você me desculpa, eu não faço parte, entendeu? Caraca, não, é que assim... E ele podia simplesmente falar, esse é o São Paulo que eu não conhecia, não quero ver. E o São Paulo que eu não aceito, eu não tenho força pra lutar, tô caindo fora. Eu sei que o torcedor São Paulo é trágico, mas o bagulho pra outros torcedores é cômico, pô. Esse bagulho é cômico. Não, eu queria até perguntar... E é isso que é o pior, porque o torcedor fica mais puto porque tá sendo zoado sem parar, pô, por causa disso. Não, né? ele nem tem como se defender. Não tem como se defender. Eu queria perguntar pro Barolo do Morumbi, cara. Essa venda de mandos aí pra jogar na Vila, nesse final que foi um pouco desesperador até. Então, O que você achou dessa situação toda e da festa junina, cara? A maior festa junina de São Paulo. Você sabe que é assim. O São Paulo sempre teve, eu sempre contestei muito, sempre cobrei muito, determinadas atitudes, né? Como é que você vende... Os caras venderam, nessa época do mando, foi pra jogar na Vila e o Santos ia jogar no Morumbi. A situação do campeonato era os dois lá embaixo da tabela. E eu falei, você imaginou nas últimas rodadas o São Paulo jogando para 8 mil pessoas na Vila e o Santos com 50 mil no Morumbi e os dois lutando para não cair? Quem que leva vantagem nisso? Será que não tem nenhum jumento lá no Morumbi que pensou nisso? Peraí, gente. Vamos trazer os caras que estão ali embaixo da tabela, pelo amor de Deus. Desculpa. Ninguém pensou nisso. E aí, essas decisões que eu sempre contestei, sempre falei, fica a critério da incompetência. Os caras são ruins, ninguém viu, ninguém falou e tal. Só que agora, depois de tudo que aconteceu, eu desconfio de tudo que acontece no São Paulo. Tudo. Eu desconfio do contrato do cara que entrega feijão no CT. Eu desconfio. Não sei. Será que é o melhor feijão? Será que não é estragado? E tem uma Será parada que é de segunda mão? mesmo que não seja isso, essa parada do mando eu acho que é surreal, que é assim... pode passar pela cabeça deles que é impossível o São Paulo cair. Pode ficar tranquilo. Isso aí a gente só vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que assim, se cair também... Tô nem aí também. Será? Se cair também... Não tô preocupado com isso. Vamos fazer aqui, ó. Vai vender, ter mais dinheiro... Eu não confio em ninguém. Eu não confio em absolutamente ninguém. Você vai... Aí fala pra mim da contratação do Rames Rodrigues. É isso aí. O interesse era no São Paulo. Quem trouxe o Oscar? Não, a gente tava pensando no São Paulo. Não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei. Não tô acusando ninguém. Eu só tô falando, dá pra confiar nesses caras? Você coloca show no Morumbi?
Agora a gente sabe porque que eles querem ter show no Morumbi, né? É. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Então, eu não confio em ninguém. Eu não confio em absolutamente nada que acontece nesse clube. Ainda não continuo. No boletim médico, eu não confio. No número de jogador da base que foi vendido. Eu não confio em absolutamente nada. E é foda que enquanto não tiver uma auditoria das coisas e isso for público, não tem como você ter o torcedor de volta, né? Eu acho que é tipo, até com. Beleza, o Casares saiu. Se não tiver auditoria, não tem como você confiar mesmo tendo votação, cara. Pra presidente, não dá. Não tem. E outra coisa, resultado. Eu não tô falando só resultado dentro de campo, né? Só título. Eu tô falando resultado. É jogador não se lesionar. Mudança de postura. Mudança de postura dentro de campo. Cobrança. Jogadores sendo cobrados e conseguindo, sendo pagos. Sabe? É uma estrutura toda que começa a reerguer o clube de novo. Não adianta nada você trazer o Oscar. Se o departamento médico é podre, ele se machuca, fica 6 meses parado, velho. Não adianta absolutamente nada, entendeu? O que esses caras não conseguem entender, eu não sei se não conseguem entender, não tem capacidade para entender, ou se não querem muito entender, é porque é uma estrutura toda que apodreceu. O problema do São Paulo é institucional e estrutural. Não é o jogador, não é o treinador, não é, toca o treinador e acabou. O São Paulo traz treinador que, pelo amor de Deus, também, né? Não tem condição, mas não é só... Quando o Diniz saiu, eu falei numa live, eu lembro até hoje, falei, não adianta nada trocar o Diniz se o técnico que vier não tiver respaldo da diretoria, não tiver cobrança, se ele não tiver apoio, não adianta nada. Desde que seja um técnico bom, né? Não adianta nada você me colocar como treinador lá e tem que dar tempo pro Barolo. Não, o Barolo não sabe porra nenhuma, tira ele, o não traz alinhamento ele. de trabalho, né? Não tem um alinhamento com a diretoria, né? Exato. Tipo assim, a gente vai trazer pra contratar tal coisa. Uma das coisas que eu até falava aqui, todo mundo, porra, vai vir o Sampaoli e tal, é o seu nome preferido? Eu falei, cara, não é meu nome preferido, mas é o nome necessário. É o cara que cobra, é o cara que quer trabalhar o tempo todo, que fica enchendo a porra do saco do dirigente. Eu quero esse jogador porque com esse time não dá. E às vezes é necessário. É mais do que ótimo treinador. É tipo, você é necessário pro que tá acontecendo. É um pouco disso. Tá, eu vou contar no São Paulo. Sabe quando o Dorival foi embora, os caras surgiram o nome do Carpini, né? Lembra? Que veio depois. Foram falar com os jogadores. E aí, o que vocês acham? Aí os jogadores ligaram pros jogadores do Juventude, o Nenê. E aí, Nenê? Não, gente boa, pode levar. Gente boa demais. Trouxeram o cara. Tomaram conta do cara, o cara começou a colocar a asinha de fora, já queimaram ele. Cara, isso é doido. Eu lembro, eu falei isso aqui, ó. Quando o Carpini chega no São Paulo, são certas coisas que são muito óbvias, que eu falei, cara, o único jeito do Carpini durar no São Paulo é não perder nenhum jogo nunca. Era só assim que ele ia se manter. Mas isso era óbvio na contratação. Então, você tem um time grande desse, e você traz um treinador que tá começando, sem respaldo, que os jogadores são maior que ele, qual a chance que o cara tem? Ele nem tem chance, cara. E você sabe por que o Dorival deu certo, né? O Dorival, ele deu certo que ganhou o título da Copa do Brasil, que ele também já tá quase rebaixou o São Paulo, né? Teve o 5-0 pro Palmeiras depois, também foi, né? Ganhou o título. Porque o Dorival, na malandragem dele, nos anos de futebol dele, ele soube levar o elenco. Sim. Então, por exemplo, aquela Copa do Brasil, eu lembro que toda segunda-feira, o São Paulo jogava no domingo, na quarta. Na quinta-feira tinha vídeo que eu via o Dorival em pé e os reservas sentados no campo. Ele falando, gente, eu preciso de vocês. Vocês viram, fulano entrou, resolveu o jogo. Semana que vem é semifinal, você pode entrar e resolver. Ele foi levando, ele conseguiu deixar o Luciano no banco. Vocês viram a entrevista que o Rafinha deu? Falando, era o Luciano no programa de televisão e o Rafinha entrou por telefone. Entrou por uma imagem e falou assim, ô Lu, lembra quando o Dorival tirou você do time que você queria quebrar tudo no Morumbi, lembra? Porque você não aceitou a reserva, você falou, eu vou quebrar tudo, esse cara vai me deixar fora do banco, vai deixar no banco, não vou aceitar. E a gente conversou, aí o Dorival levou e tal. E ele, me convenceram e tal. Por quê? O Dorival teve essa malandragem com os caras. Então, você vai pro banco, mas você vai ajudar, você vai ser o único cara que conseguiu dobrar esses caras. Confio que você vai fazer o gol do título. Acabou o campeonato, os tomaram de 5-0 do Palmeiras, quase foram rebaixados. Porque também aí, Dorival, já deu. Já né? foi, né? Ganhou, obrigado, Dorival. Valeu.